Caros amigos do Espaço Nerd TV, nossa equipe aqui do Espaço Nerd já assistiu Batman vs Superman e vamos falar sobre o filme com os spoilers. Como esse filme gerou uma grande repercussão, nós iremos dividir esse vídeo em uma série de 3 vídeos. No primeiro nós falaremos apenas da história principal do filme, o que achamos da história. Exato. O segundo sobre teorias, referências, easter eggs, o futuro da Liga da Justiça. Exato. E a última parte será uma parte focada só na crítica. Por quê? Porque foi uma palhaçada, para dizer o mínimo, que eles fizeram com esse filme em matéria de crítica. Um bando de boçal que não entende nada sobre a história em quadrinhos, nada sobre o universo mitológico dos heróis da DC, dando pitaco onde não deve. Pseudocríticos que acharam que o filme foi ruim. Nós vamos rebater todas essas críticas no nosso vídeo. Uma por uma. E a gente vai dar o nome das figuras que cometeram essa gafe terrível. Essas várias gafes, exato. Porque isso prejudica muito quem sai do cinema e fala assim, pô, eu não entendi, eu quero procurar uma crítica para poder entender melhor. E com isso aqui nós já adiantamos. O Espaço Nerd TV, de maneira unânime, gostou muito do filme, porque ele foi simplesmente genial. Genial. De 0 a 10 eu dou 11 pra ele. Eu também. Ian, puxa a vinheta. O filme começa com aquela cena, a cena fatídica do assassinato de Thomas e Martha Wayne. A gente vê o quão traumático aquilo é para o Batman, para o Bruce, né? Até então o Batman não existia. E a gente vê eles sendo enterrados e o pequeno Bruce sai correndo e cai num poço repleto de morcegos. E ali a gente tem a primeira visualização da Batcaverna, que seria nas profundezas da mansão Wayne. Da propriedade Wayne. Da propriedade Wayne. E daí a gente vê que aqueles morcegos pegam o Bruce Wayne, sobem com ele, e a gente descobre que aquilo é um sonho. Ele está tendo um sonho lembrando do que aconteceu. E ele fala uma coisa, que no sonho os morcegos levam ele para a luz. Mas na vida real não foi isso que aconteceu. Na verdade, os morcegos levaram ele para a escuridão. Ele adotou a escuridão como uma maneira de combater o crime, combater o mal. Sim, já dá pra perceber de início que aquela cena realmente é um sonho, porque a gente não vê aquele Bruce Wayne com pavor do morcego, né? Ele tá ali dentro da caverna, só que ele não demonstra medo. Ele tá acostumado. Exato. Ou seja, já mostra que é um sonho daquele Bruce Wayne adulto que superou todo e qualquer medo de morcego, né? Que passou a utilizar aquilo ali como sua força. Uma parte interessante também desse início, a origem do Batman, né? Mesmo quando criança, é aquela cena que o criminoso ele aponta a arma pro pai do Batman e dispara. E quando vai apontar a arma pra Martha, né, a arma fica enroscada no colar de pérolas. Pra quem não sabe, essa cena é a mesma cena do quadrinho, né? Exatamente a cena da mão do criminoso enroscado no colar de pérolas. É assim que ele dispara, ele tem o recuo da arma e o colar se arrebenta. Então, no quadrinho é exatamente essa sequência, certo? Então fica bem interessante para aqueles que reclamaram da sutileza do diretor. O filme, antes de mais nada, ele foi um sucesso absoluto de vendas, né? E todos nós aqui do Espaço Nerd gostamos demais do filme. Por quê? O Ian acabou de citar essa questão dessa cena clássica do gibi, quando a arma do bandido fica ali entre o colar de pérolas para matar a Martha Wayne. E essa é apenas uma das diversas referências que tem no filme aos quadrinhos. É claro, claríssimo, que os quadrinhos inspiraram o filme basicamente inteiro. São raras as cenas que não foram inspiradas nos quadrinhos. E o que a gente pode ver com isso é que o diretor ele teve um carinho especial em ler os quadrinhos, não somente ler, mas entender, absorver aquilo para conseguir colocar de uma maneira tão maestral no filme. E não somente os quadrinhos, mas quem jogou os games da série Arkham
percebe que há elementos da série Arkham inseridos no filme. Um exemplo clássico disso é na hora que o Batman vai salvar a mãe do Superman. A maneira que ele entra ali e que ele começa a usar os seus aparelhos para lutar e derrubar vários ao mesmo tempo é uma clássica referência ao modo predador de combate das séries dos games Arkham, da série Arkham. Então eu achei muito interessante isso, porque a gente vê o cuidado que o diretor teve, o cuidado que cada ator teve em fazer um papel, e se a gente lembrar aquela cena no deserto, a gente vai ver que até um ponto de injustiça, do quadrinho Injustiça e até do game, apareceu no filme. Então fala pra mim, como que isso pode ter sido um ponto negativo? Não, isso não foi um ponto negativo de forma alguma. A crítica dita especializada, ela está falando muito mal do filme. Isso aí, inclusive, vai ser alvo de um vídeo futuro que nós faremos aí justamente para focar nessas injustiças. Especificamente para rebater essas críticas. Porque teve até pessoas que usaram uma cena isolada do quadrinho falando mal, mas se esqueceu que o quadrinho mostra diversas outras cenas apoiando o que aconteceu no filme. Exato, exato. Olha, qualquer um que fale que esse filme não foi bem inspirado nas histórias é uma pessoa que não sabe do que está falando. E uma coisa que eu achei interessante é que foi o contraste. As críticas deram nota baixa, porém o filme arrasou na bilheteria. Assim, o filme conseguiu superar Deadpool, que foi uma coisa... Superou Vingadores fácil. Exato, e assim, a gente consegue perceber de maneira mais perceptível esse paradoxo no seguinte fato. Os fãs, eles saíram muito satisfeitos do filme. Muito satisfeitos. E, em contrapartida, a gente pega essa questão paradoxal de fãs satisfeitos e de uma crítica que está completamente indignada, falando que foi um dos piores filmes já feitos. E o que é claro que é falso. Seguindo novamente para a questão do filme, porque como nós falamos a crítica vai ficar para depois, é interessante como logo no começo do filme nós já vemos o Batman dentro daquela luta que o Superman luta contra o Zod. E aquela posição que não é a natural do Batman, de estar como um mero espectador. Espectador do desastre. Espectador praticamente passivo de um poder inimaginável. Um poder quase divino. Na verdade a gente vê, é a mesma cena do Homem de Aço, mas a gente tá vendo ela por um outro ângulo agora. Perspectiva do a gente tá vendo pela perspectiva do Bruce ali, que ele tá ali como um empresário, ele não tá ali como Batman. E tanto que ele dá uma ordem no prédio, não tira todo mundo do prédio agora, entendeu? Porque ele tá vendo que as coisas estão desmoronando, que a luta dos dois está destruindo, e a gente vê o desespero dele para tentar salvar as pessoas. Tanto que ele salva uma menininha e ele salva um funcionário dele que tá com peso caído nas pernas ali. É interessante porque aquela queda do prédio, que muitas pessoas veem, tanto no trailer como no filme, além dela fazer uma referência clara ao World Trade Center, se trata ali do prédio do Wayne. Repleto de funcionários das indústrias Wayne. O que é uma dor particular para o Batman. E a partir daí que começa a definição do ponto de vista do Batman, né? O porquê que ele passa a não apoiar, porquê que ele passa a estar do lado oposto do Superman. Ele passa a acreditar que a força do Superman é extremamente incontrolável. E aí várias vezes utilizado no filme. Se existir apenas 1% de chance dessa força se voltar contra nós, nós devemos considerá-la. Tanto que até mesmo nos quadrinhos a qual o Batman ele é amigo do Superman, ele sempre tem um as na manga. Sempre ele tá com um pedaço de kryptonita no cinto de utilidade. Por quê? Porque ele sabe o quão perigoso é caso um herói do porte do Superman se volte contra a humanidade. E a gente sabe que o Batman, na história da série da Liga da Justiça, ele tem um plano para derrotar cada um dos membros da Liga da Justiça, inclusive ele próprio. Ele é o único que está 100% preparado para qualquer adversidade. É o Batman. Então, essa cena que mostra esse Batman do 1% que o Ian falou, é aquele Batman clássico que a gente viu na história em quadrinhos. Aquele Batman da série da Liga da Justiça, que tem um plano preparado para cada um dos heróis. Ele tem um as na manga para derrotar qualquer membro da Justiça, inclusive ele próprio.
É esse o Batman desconfiado. Até a frase marcante que ele usa na Liga da Justiça é que logo após formar a Liga, ele vira para todos os heróis e eles falam assim, olha, eu não vou participar, mas se vocês precisarem de mim, e vocês vão precisar, me chamem. É um Batman mais bravo, é um Batman sádico até certo ponto, como por exemplo, quando ele começa a marcar os bandidos, né? É um Batman que, como ele mesmo fala no filme, para o Alfred, já está há 20 anos sendo escaldado no que existe de pior em Gotham. Fala assim, daí o Alfred tenta rebater isso, ele não é nosso inimigo, e ele fala assim, Alfred, depois de 20 anos, quantos homens bons sobraram em Gotham? Quem sobrou de bom em Gotham? Exato. Isso, e também o Alfred ele nem consegue responder essa pergunta, né? Ele olha realmente pro Wayne e dá aquela que todo mundo sabe que tá passando na cabeça. Não sobrou ninguém. É porque... Até o Robin. porque... Tem aquela referência ao Robin, a gente percebe que aconteceu algo muito sério com ele, mas já que nós estamos falando de Batman e de Batman vs Superman, eu queimei a minha língua com Ben Affleck. Eu acreditava que o Ben Affleck não ia conseguir fazer um bom Batman, e ele teve uma responsabilidade muito grande, porque ele pegou a capa do Batman logo depois do genial Chris Bale. Então a responsabilidade dele era enorme e ele conseguiu cumprir todas as expectativas. Você não vê naquele filme o Ben Affleck que tem aquela carinha de cachorro molhado, como por exemplo a que ele fez depois das críticas negativas que recebeu. Não, o Batman ali, ele tem a personalidade dos quadrinhos, a personalidade dura do Cavaleiro das Trevas que combateu durante anos e que está forte em seus objetivos. Digo até que não é a personalidade dura, é a personalidade endurecida pela experiência, moldada sim. Pelo serviço em Gotham. Lembrando que Gotham é a cidade com a maior taxa de criminalidade do universo da DC. O Batman tá ali porque Gotham é o pior do pior do pior, entendeu? Pior até que Juárez. Fazendo a referência justamente até mesmo ao Batman Cavaleiro das Trevas, a trilogia de Nolan, né? Que é aquilo que nós já falamos anteriormente, a parte que o Harvey Dent, ele fala que ou você morre herói ou você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. E é exatamente isso que nós vemos nesse Batman vs Superman. Ele meio que já se tornou o vilão, né? E isso é tão verdade que uma das cenas que ele tá numa casa do lago, parece, com o Alfred não tá muito concordando com as atitudes dele, ele olha e ele fala assim pro Alfred, nós somos os vilões aqui. Sim, ele já desistiu de tentar ser o bom, ele se vê como um mal necessário. E é justamente a partir daí que surge o ponto de vista do Superman. Quando ele assiste na televisão, né, ali no Planeta Diário, que existe um vigilante que está torturando e marcando os criminosos. E ele se sente mal com aquilo, e é a partir daí que ele começa a demonstrar a repulsa pelo Batman. E por tudo que ele tem feito. É interessante, porque uma das primeiras cenas do Batman, quando ele aparece, o Bruce Wayne aparece utilizando a roupa do morcego, é aquela onde ele salva as mulheres que estão aprisionadas, e elas se recusam, quando o policial chega, elas se recusam a sair da cela. Por quê? Porque elas têm medo do demônio. Porque o demônio está ali. Que demônio é esse? Quem é essa figura que inspira tanto pavor, tanto terror? É o próprio Batman. E é interessante esse debate, esse ponto de opinião de um e outro, porque o Superman ele chega a ser até ingênuo nesse ponto. Ele quer inspirar o melhor da humanidade, porém ele não presenciou o pior da humanidade como o Bruce fez. Não, exato. Então ele acha que por ele ser forte, por ele salvar as pessoas, ele vai inspirar a humanidade a ser boa. Sim. Porém, ele não percebeu aquilo que a gente vê que o Batman ele já tem absorvido desde quando ele colocou a capa. Que tem pessoas que ele só quer ver o circo pegar fogo, que só quer fazer o mal. Sim. Então a gente vê nisso, o Superman ele é um tanto quanto ingênuo ao julgar, fazer um pré-julgamento do Batman com aquela repulsa. Ele é um homem que traz um reino de terror, ele está marcando os inimigos. Nossa, ele é muito malvado. Porém o Batman viveu o pior, ele presenciou o pior que a humanidade tem. Por exemplo, naquela cena que foi citado, que ele salva as mulheres, aquelas mulheres estavam nada mais nada menos que sendo vendidas para escravidão sexual. Exato. Ou seja,
a repulsa tinha que ser contra essas atitudes. E o Batman entrou e fez a diferença. Isso aí foi abordado no filme de uma forma genial, porque o Clark Kent, ele trabalha no Planeta Diário e todo o serviço dele no filme é dirigido à figura do Batman. Ele está obcecado por ele no sentido de vê-lo como um vilão, de vê-lo como uma antítese àquilo que ele faz como Superman, né? E tal visão é decorrente de um fato que depois, durante a luta do Batman e do Superman, o Batman deixa bem claro: o Superman nunca sentiu medo. Ele não foi como o Bruce, que surgiu desde a mais tenra infância ligado com o que há de pior no crime, né? Ele vivenciou isso. Ele teve que superar o medo do morcego, o medo do assassino dos pais, o medo de errar, de não conseguir. A própria solidão, você perder a sua figura paterna, a sua figura materna na sua frente, e você não ir para o lado negro, você para o lado negro não ir para o lado do crime. Exato. Mostra uma força de caráter muito grande. Muito grande, com certeza. Então a gente vê que o Bruce, ele viveu o pior. Ah, mas ele é o filho de Gotham, ele é o preferido. Ele, sim, ele teve dinheiro, mas a pior tortura que um homem pode sofrer, eu acredito, é a tortura psicológica. É, sim. Ou seja, ele foi torturado psicologicamente desde criança e ele teve que vencer tudo isso para chegar no ponto que ele falou assim: não, agora é a minha vez de infringir medo naqueles que causam medo nas pessoas. Exato. Para que aquilo que eu passei, os outros não passem. Sim. E já mostra também um Batman muito danificado, né? Ele já... As convicções dele já modificaram, né? Então já perde aquele caráter de o herói, né? Ele já passa a realmente assumir o caráter do anti-herói. A primeira passagem do Batman nos quadrinhos é muito perceptível para o sentido de ser uma pessoa claramente idealista. Ele combate o crime, mas ele não mata. Ele está ali para prender, ele está ali para ser um servo extraoficial da justiça. É isso que ele é. Ele acredita na justiça. Ele acredita na justiça. O Batman que nós temos ali é aquele Batman que depois que se aposenta, ele retorna e ele já sabe que o sistema não funciona. Como eu falei, ele se vê como um mal necessário. O Superman não consegue entender isso. E aí nós temos aquela cena onde tem a perseguição com o Batmóvel e o Superman para o Batman e fala: olha, dessa vez é só um aviso. Da próxima vez que você agir novamente, ver o sinal luminoso. ver o sinal luminoso, não vá. Considere isso misericórdia. E então nós temos aquela fala que já é consagrada, né? Do you bleed, you will. E realmente, o que dizer daquela luta de Batman versus Superman? A ideologia, ela é muito interessante. Porque eu acredito que o que o Batman ele quis mostrar é o seguinte: se um homem, só um, pode fazer um Deus sangrar, imagina o que a humanidade toda faria se ela se juntasse. Sim. Então a gente vê o quê? Um homem que usou tudo que ele tinha, todos os recursos disponíveis para fazer, para derrotar o seu inimigo, que tem poderes praticamente divinos. Divinos, sim, a palavra é essa. Agora, o que a humanidade não é capaz de fazer se ela se juntar? Então, mesmo que, não foi o que aconteceu, mas mesmo que o Superman matasse o Batman, ele ainda venceria pela ideologia, porque ele é um simples homem e ele conseguiu ficar de frente contra um deus. Um homem pode ser morto, Então, um ideal jamais. Um ideal jamais. Então, pela ideologia, ele venceria. Porém, não é isso que aconteceu. O Batman desceu o braço sem dó no Superman. E no Foi lindo. E no final das contas, o Superman fez o que sempre faz de melhor. Apanhou igual um cachorro. Pediu arrego e só não morreu por um fato que é tão simples, que está estampado nas nossas caras, mas foi uma sacada do diretor genial. Foi uma sacada que a hora que aquilo surgiu e você entende o porquê, você fala assim: cara, como que eu nunca me liguei nisso? Ele não morreu porque no momento que o Batman estava ali com uma lança de kryptonita para enfiar na cabeça do Superman, ele fala assim: salve Marta. Aí o Batman: por que você disse esse nome? Por quê? Porque Marta também é o nome da mãe dele. Exato. Aí o que acontece? Eu entendi duas coisas nesse momento. Naquele momento, o Batman percebeu que havia um homem por trás do Superman que estava com medo de perder a mãe.
Sim. E o Superman percebeu que havia um herói por trás do Batman. Exato, genial. Entendeu? Foi isso. Foi uma sacada assim, ó. E é uma sacada genial muito do interessante diretor. porque todo fã da história dos dois heróis sabe que o nome da mãe do Batman é Martha Wayne e que a mãe do Superman é Martha. Só Martha que ninguém parou pra tentar que era o mesmo nome. Era o mesmo nome. Aquilo foi genial. É porque a gente tá tão ligado ao sobrenome Martha Wayne, Martha Kent, que quando ele fala só Martha, se confunde. E eu achei muito interessante isso, porque é essa visão que um teve do outro. Porque foi aquele momento que eles perceberam, nós estamos do mesmo lado. Exato. É a hora que, Apesar da é a hora que eles ideologia da reconciliam, basicamente. É, né? é Nós nos apesar- reconciliamos exatamente aqui. Porque apesar da ideologia diferente, nós estamos lutando pela mesma coisa. Na Apesar verdade, dos seria até o nossos... momento que eles se conciliam, porque eles não tinham É. se dado bem até então. Aquilo ali é um divisor de águas. Na verdade, onde eles se mostram que são as duas faces da exata mesma moeda. E os Exato. dois, e uma coisa que eu achei muito interessante, e eu tiro meu chapéu tanto para o Batman quanto para o Superman, é porque naquele momento os dois quebraram o orgulho, e eles viram que eles estavam do mesmo lado, e o Batman pegou e falou assim, não, daí tava tendo aquele incidente que tava na nave que caiu, Uhum. e ele fala assim, não, você vai lá, eles precisam de você lá. Ele reconheceu o herói do Superman, Sim, sim. porque até então ele não tinha reconhecido. E ele fala assim, eu vou salvar a sua mãe. E ele dá a certeza para o Superman, ele fala assim, pode ficar tranquilo, eu vou resgatá-la com vida. E o Superman, ele reconhece, há um herói aí. Sim. Há dois adendos nessa cena que foram feitos pela crítica que é importante ser tratado logo agora. Que é o quê? Primeiro, o fato que muita gente ficou inconformado pelo Batman ser uma mente brilhante, ser um grande investigador e mesmo assim ter sido utilizado, manipulado pelo Lex Luthor para lutar contra o Superman. Já o Superman, é claro, ele tem aquela pegada mais ingênua e às vezes também prepotente, como quando ele fala pro Batman que ele foi misericordioso, e por causa disso é mais fácil manipulá-lo. Agora o Batman não. Eles realmente foram conduzidos aquilo. Mas por que acontece isso? Mas Isso acontece porque o Batman, ele estava transtornado. Ele estava obcecado pelo Superman e ele estava procurando um pretexto para acabar com o Superman. Mas o Batman em si ele não foi manipulado pelo Lex Luthor. O que o Lex Luthor fez, ele foi manipulado indiretamente, vamos dizer. Sim, mas Porque foi- indiretamente, mas Porque foi. foi aquele negócio de trazer a pedra de Kryptonita pra LexCorp e tal, e o Luthor sabia que o Batman ia pegar. Sabia. Agora, o problema foi que o Superman foi manipulado diretamente. Foi. Ele foi enganado a todo momento no filme. Então, literalmente, ele fez um papel de trouxa no filme. Que é aquela, como eu falei, isso acontece porque o Superman ele tem essa questão de tentar olhar para as pessoas sempre buscando o melhor, né? E tem, em contrapartida, aquela arrogância de saber que é o homem mais poderoso da Terra, que é praticamente uma divindade. Também teve muita gente que reclamou que eles esforçaram muito na hora de passar o Superman como um ser messiânico. Claro que não. O que uma família em cima de um telhado com um alagamento enorme iria sentir ao ver um anjo Descendo. descendo do céu para resgatá-la, né? Aquilo ali é o Superman. Toda a história do Superman é ligada e construída para se passar uma figura messiânica. Então, a segunda crítica que eu ia falar é a sequência. Que teve gente que reclamou. Mas só que o Batman vai salvar a Martha Kent? E o que o Superman fica fazendo durante todo esse tempo? Que não vai lá impedir que o Apocalipse surja. Pera um pouquinho. Ele não sabe, ninguém sabe que o Lex Luthor está fazendo o Apocalipse. Segundo, o Superman não sabe onde a Martha está. Quem descobre isso é o Alfred. O Alfred passa para o Batman se compromete a resgatar a Martha e ele vai lá e resgata. Então, esses são os dois pontos que a crítica reclamou e falhou miseravelmente. E é claro, na cena final, o Batman, antes de tentar executar o Superman, de se preparar para isso, porque ele realmente ia dar fim ao Superman, porque ele venceu claramente a batalha e o Superman estava aos seus pés, literalmente, ele faz questão de passar a lança no rosto para cortar o Superman e cumprir o que ele disse, você vai sangrar. Só que no caso ele fez ele sangrar antes da morte que seria inevitável, né? Um adendo Teoricamente. também que vale a pena a gente citar é que não há aquele diálogo que o Batman fala, olha, eu quero que você veja o rosto do homem que te derrotou. Porque há uma diferença do O diálogo personagem do Cavaleiro das Trevas. do que Cavaleiro você das está falando. Trevas. Exato. Por quê? Porque no Cavaleiro das Trevas, do quadrinho, o Batman que enfrenta o Superman, eles são amigos. Sim. Ele não ia matar o Superman. Jamais. Aquele Batman do filme, ele foi pra matar o Superman.
Então não havia necessidade, você vai se lembrar. Você vai se lembrar do quê? Você morreu? Você vai morrer. Então você não vai se lembrar de nada. E para todos os fins, o Batman é o único homem na história que derrotou o Superman. O Superman. O que dizer da Mulher Maravilha? Bom, foi perfeito o papel dela no filme. A gente vê que, é claro, se os trailers não tivessem revelado ela como Mulher Maravilha, a gente não ia saber que ela seria Mulher Maravilha até a Sim. luta final. Sim. Então, as diversas aparições dela no decorrer do filme foram muito sutis, porém foi muito interessante a maneira como ela apareceu. Por exemplo, na festa do Lex, ela simplesmente foi lá e roubou o decodificador do Batman. Já chega chegando, né? E se a primeira vez que ela passou, o Bruce já deu uma olhada. Já desejou. Você conhece Desejou. aquela mulher? Daí ele tá até naquela discussão com o Clark. Ah, desculpa, é um mau hábito que eu tenho. Tipo, de ficar seguindo as mulheres. As mulheres bonitas, né? Bonitas. Bem, e o pretexto que o diretor encontrou para colocar ela ali foi extremamente pertinente. Porque o Lex Luthor ele está pesquisando a questão dos meta-humanos, que é o mesmo pretexto utilizado também para fazer a introdução do Aquaman, do Flash, do Cyborg. E esse estudo que o Lex faz sobre os meta-humanos, que acaba introduzindo a Mulher Maravilha no filme, também vai ser o grande gancho para o início da Liga da Justiça. Porque até a desculpa que ela dá pro Bruce dizendo que ela rouba aquele codificador é que o Lex teria uma foto que pertence a ela. Mas na verdade é uma foto dela 100 anos Sim, atrás. Sim. Ela lutando. Então ela não quer que isso vaze para o mundo. E o Batman é o primeiro, o Bruce é o primeiro a descobrir isso. Sim. Então E ela é imortal. Que ela é imortal. Então o que acontece? A gente vê aí a participação sutil, porém com uma referência e uma presença muito poderosa. Sim. E olha, e o que falar quando ela aparece lutando contra o Apocalipse, quando ela salva o Batman? Quando ela arranca a mão do Apocalipse com a espada também. Que cena, hein? Meu, ela fala assim, eu já matei coisas que não eram deste mundo. Ela é badass. Ela é B10, 100%. É por isso que o Batman gama, né? Gama. E eu acho que pro futuro tá claro que o Batman e a Mulher Maravilha... Vão ter alguma coisa. Sim, sim. Tanto que o Batman, o safadão, ele dá... Tanto que o Batman safadão, ele dá uma cantada nela, né? Aí ela vira e fala assim, você não conheceu mulheres como eu. Exato. Bem, na sequência nós temos a chegada do Apocalipse. Olha, aquele Apocalipse ficou realmente aterrorizante. É um pouquinho diferente do quadrinho, né? Porque quando o Apocalipse morre, eles pegam aquilo que restou e produzem uma nova criatura. Mas como tudo precisava ser muito acelerado, a ideia da absorção de energia foi algo interessante. E sabe uma coisa que eu achei interessante? É que o Superman, apesar de a gente ter falado que ele foi enganado, ele aprendeu a lição. Ele foi duramente criticado no primeiro filme pela destruição, pelo efeito colateral da luta. Então quando ele percebe que o Apocalipse está solto, qual que é a primeira atitude que ele tem? Ele pega e tira ele do planeta, e sobe com ele para o espaço. Então a gente vê o quê? Ele aprendeu que a força dele pode ser um efeito colateral para os humanos. E a sorte que eles tiveram ali é que como aquela nave estava interagindo, estava tendo os raios ali, eles evacuaram aquele lugar. Então eles conseguiram lutar contra o Apocalipse com uma certa segurança de que não haveria civis ali. Sim, o Apocalipse só retornou para lá por quê? Porque a lança de Kryptonita que seria utilizada para matá-lo no final do filme estava naquele local, senão ele não teria retornado. Na verdade, ele não retorna ali. O Batman que o guia até ali. Que o guia, exato. Ele pega, ele fala assim, eu tenho que voltar até lá, e até a Mulher Maravilha chega para o Batman e fala, por que você trouxe ele para a cidade de novo? Daí que ele fala, a única arma que pode matar ele está aqui. Exato. Sim, outra cena que foi brilhantemente adaptada nos quadrinhos foi essa da bomba nuclear. Porque o Superman, em O Cavaleiro das Trevas, ele toma a bomba nuclear, que vem no caso da União Soviética, no quadrinho, e ele fica ali vagando, praticamente morto no espaço, até que vem o Sol, e o Sol recupera a sua constituição. E foi isso que aconteceu, só que dessa vez, quem lançou a bomba foi o governo dos Estados Unidos, porque eles não poderiam arriscar ver o Apocalipse retornando para o planeta. Então eles lançam a bomba, o Superman ele fica vagando, e o Sol novamente, como acontece no quadrinho, reconstitui ele e o coloca apto para lutar novamente. E foi algo
tão surpreendente, porque se escondeu à vista de quase todos. Eu, na verdade, não vi ninguém falando sobre. Nós nos focamos tanto, mas tanto no Batman, o Cavaleiro das Trevas, que estava muito claro que seria Grande inspiração. a inspiração para o filme, que simplesmente nós nos esquecemos que o Apocalipse estaria ali e que poderia estar por vir a sequência da morte do Superman. Né? Se escondeu simplesmente à vista de todo mundo, né? E é justamente nessa hora que você vê o brilhantismo do Zack Snyder. Perfeito, Né? perfeito. Ele foi pontual naquilo, foi preciso. Né? Numa frase do próprio Coringa, que ele se refere ao Batman, ele diz assim: como você esconde algo do maior detetive do mundo? Você coloca na cara dele. Exato. E foi o que o exato. diretor fez com a gente. Ele colocou todos os sinais ali na cara do fã. Durante todos os trailers e ninguém captou a mensagem. Isso porque aqui todos nós do Espaço Nerd já conhecíamos o quadrinho do Cavaleiro das Trevas e é um dos nossos preferidos. Mesmo assim nós não percebemos. É nisso que está a grande injustiça que se pratica contra esse diretor. Porque ele respeitou a história dos quadrinhos e ao mesmo tempo teve genialidade e zelo na hora de inovar. Ele inovou de maneira boa com o Lex Luthor, porque o Lex Luthor ficou muito odioso. E no final, o que ele fez? Toma aqui a careca pra vocês. Né? Foi a cereja do bolo aqui. Foi o tapa na cara da sociedade. Foi a hora que você... Sim, é a hora que você olha e você vê. Esse Lex Luthor é o cara que a gente tá acostumado a ver. Exato. Louco, psicótico, manipulador. E agora, careca. Agora sim. Agora sim o bicho vai Porque pegar. a questão do uma- do cabelo se torna tão banal, porque realmente a minha grande preocupação era o Lex Luthor. Ah, mas será? Sim, foi. Essa questão da jovialidade dele também, a gente percebe agora que é algo interessante, porque novos filmes virão. Eles podem trabalhar nesses próximos filmes decorrendo 5, 10, 15, 20, 40 anos no tempo. O Lex Luthor vai ter juventude suficiente para ser uma ameaça real, para talvez ser aquele político que se torna presidente dos Estados Unidos. Então, existe uma infinidade de possibilidades com esse Lex feito da forma como foi. E falando de Lex Luthor, eu acho legal a gente pensar numa coisa que muita gente não entendeu. Eu mesmo não percebi na hora, mas eu fiquei pensando depois e eu vim entender depois. A cena final, que o Lex Luthor fala assim: ah, os sinos estão tocando. Todos eles sabem que o Deus está morto. Aí ele fica din, 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 lá, lá. A gente está esquecendo de um pequeno detalhe. Quando ele estava criando o Apocalipse, usando o material genético do Zod e o próprio sangue, ele entrou em contato com aquela piscina que tinha todo o conhecimento de Krypton. Sim. Então, Sim. o que ele viu, o que ele aprendeu ali? Para ele falar que os outros estão vindo. Que eles sabem agora que Deus está morto. Quem está vindo? Seria uma futura referência a Darkseid? Parou? Essa parte do Darkseid será tratada no segundo vídeo dessa série de 3, que nesse vídeo nós trataremos sobre as teorias Referências. E easter eggs. Exato. Então, até a próxima. Nos vemos lá. Nos vemos lá. Até Curte, mais. compartilha o vídeo, acesse o nosso site, segue a nossa página no Facebook. Até a próxima!